Fala pessoal do Brand Time, tudo bom? Todo mundo comete erros, é algo natural. Na maioria dos casos, não há nenhum problema nisso. No entanto, existem pessoas em nosso planeta que não podem cometer erros nunca. Por quê? Porque estes erros podem ter preços muito altos e muitas vezes podem até custar a vida de alguém. Estamos falando dos engenheiros. Que profissão difícil! Para projetar um único edifício, é necessário fazer uma enorme quantidade de cálculos. E embora os engenheiros não possam cometer erros, eles são simples humanos e, portanto, hoje falaremos sobre os 5 erros mais sérios da engenharia, que tiveram sérias consequências. Vamos lá! Estação Skylab. Ao projetar estruturas, não importa quão complexas e grandes elas sejam, é preciso sempre levar em conta a influência de fatores externos, como as condições climáticas, o sol, o vento, as chuvas. Essas coisas com as quais todos nós estamos familiarizados. Os engenheiros que trabalham com objetos espaciais enfrentam um desafio de maior complexidade: calcular fatores externos que simplesmente não acontecem na Terra. E nem sempre eles vão bem nessa difícil tarefa. No dia 11 de julho de 1979, a estação orbital Skylab desceu da órbita da Terra, onde estava há 6 anos, e colapsou ao entrar na atmosfera do nosso planeta. Pode parecer que isso foi um simples acidente. No entanto, a entrada da Skylab na atmosfera da Terra não tinha sido planejada. Devido à atividade solar que aumentou subitamente, a atmosfera aumentou ligeiramente na altura da órbita da Skylab. A estação simplesmente não podia subir mais, pois não tinha motores. Então, decidiu-se trazê-la de volta. O erro dos engenheiros foi que eles não levaram em conta o aumento na densidade da atmosfera e, como resultado, a estação desceu mais rápido do que o esperado. Os destroços deveriam ter caído ao sul da cidade do Cabo, na África do Sul, mas acabaram no oeste da Austrália. O prejuízo causado pela estação que se destruiu antes do esperado foi estimado em 10 milhões de dólares. Hotel Hyatt Regency. A característica de destaque do Hotel Hyatt Regency, construído em Kansas City, eram as suas belas passarelas suspensas. O estabelecimento tornou-se famoso em todo o mundo por causa delas. No entanto, esta é uma fama que ninguém quer. No dia 17 de junho de 1981, as passarelas desmoronaram por causa de um erro de engenheiros. A unidade superior simplesmente não aguentou o peso da estrutura, somado ao peso das pessoas que estavam nela. A estrutura primeiro se dobrou e logo colapsou. O incidente entrou para a história dos Estados Unidos como um dos mais trágicos. No total, mais de 300 pessoas foram vítimas do colapso. Os prejuízos causados pelo desastre foram estimados em mais de 150 milhões de dólares. Este montante incluiu as reformas do hotel e as indenizações às numerosas vítimas e suas famílias. Pneus Firestone. Ao projetar o automóvel Explorer, a Ford enfrentou alguns problemas que poderiam ser resolvidos, aumentando a distância das rodas e mudando a suspensão do veículo. Mas essas soluções pareceram muito caras para os engenheiros. Para reduzir o custo do trabalho, decidiu-se dar aos carros pneus capazes de suportar operações com baixa pressão. No entanto, este é um daqueles casos em que o barato sai caro. A empresa de pneus Firestone não foi capaz de entregar o produto desejado. Seus engenheiros cometeram um erro. Logo ficou claro que quando o carro desenvolvia uma alta velocidade, o pneu não suportava o aumento da temperatura e desmontava. Como resultado, ocorreram centenas de acidentes. Os carros simplesmente capotavam. A Firestone teve que retirar 6 milhões e 500 mil pneus do mercado, mas o escândalo foi tanto que a Ford decidiu parar de trabalhar com a empresa, apesar de que a parceria entre elas já durava mais de 100 anos. O prejuízo total é estimado em 2 bilhões e 400 milhões de dólares, mas na verdade ele é muito, muito maior. O preço das vidas das pessoas que morreram em acidentes por causa desses pneus é inestimável. Big Dig. O Big Dig foi construído na década de 90. Foi considerado um dos projetos mais caros da história da engenharia dos Estados Unidos. No total, mais de 14 bilhões e 600 milhões de dólares
foram gastos no projeto. Quando se gasta uma quantia tão grande de dinheiro, se espera que os engenheiros e quaisquer outros funcionários trabalhem sem equivocar-se. Não há espaço para erro. No entanto, a realidade não é bem assim. A empreiteira usou um tipo de concreto inadequado para a construção. Como resultado, começaram a surgir vazamentos no túnel e também curtos-circuitos. E então, um painel de concreto de 3 toneladas caiu sobre um carro que passava. Este erro custou ao governo 16 milhões de dólares e levou a vida de um inocente. Ponte Morandi. O último erro de hoje custou muito caro e ocorreu há pouco tempo. Em 14 de agosto deste ano, a Ponte Morandi desmoronou na cidade portuária italiana de Gênova. A ponte estava em operação. Ninguém esperava o colapso e, portanto, naquele exato momento, havia muitos carros sobre ela. Os especialistas precisaram de bastante tempo para descobrir a causa do colapso. No final, chegaram à conclusão que a causa do acidente foi desgaste excessivo. A ponte tinha apenas 51 anos. Isso não parece muito, mas a situação foi agravada pelo fato de que ela era usada muito ativamente. Em 2016, o engenheiro que examinou a estrutura constatou que o tráfego na ponte era muito intenso, portanto, existia o risco de um colapso. E, embora a causa do desastre tenha sido estabelecida, o caso ainda tem um grande número de perguntas sem resposta. Por que a ponte não estava fechada? Por que ela não estava sendo restaurada? Por que não calcularam a vida útil dela antes? Infelizmente, não há respostas para essas perguntas. Isso é tudo por hoje, pessoal. Nos vemos em breve. Tchau!